Olá, a gente recebeu um material bem interessante, sabe? A arte de curar, desmantelando a teia de associações. Ela dá uma cutucada no jeito que a gente pensa sobre cura, né? É verdade. Parece propor um olhar diferente. Exato. A proposta principal que a gente vai investigar aqui é que talvez a saúde de verdade ou a solução para um problema que fica voltando, ela não venha de ficar lutando contra o sintoma diretamente. Não ir de frente, né? Isso estaria em outro lugar. Seria entender e desmontar uma rede complexa de conexões, pensamentos, memórias, emoções, que fica ali sustentando o sintoma por baixo dos panos, sabe? Uma base invisível, quase. Perfeito. Tem até uma frase no texto que resume bem isso. A cura não vem de lutar contra o sintoma, mas de desmantelar a teia de associações que o alimenta. Muito forte e bem direto ao ponto. A nossa missão aqui hoje é fazer uma análise mais profunda disso. O que seria exatamente essa tal teia de associações? Como que essa abordagem propõe essa virada de chave? Deixar de ser um mero paciente que só quer o alívio rápido para se tornar um verdadeiro curador, alguém focado em ir na raiz do problema. Maestria sobre a própria condição, né? Exato. É um caminho um pouco mais conceitual, talvez, mas acho que pode trazer umas reflexões bem interessantes. É a diferença entre agir como um curador da própria experiência Uhum. e agir como um paciente. Será que o objetivo maior deveria ser só aliviar o desconforto ali do momento? Ou será que vale a pena ir mais fundo, tentar entender e, quem sabe, erradicar a fonte desse desconforto? E na causa raiz, né? Isso. Não é só sobre se sentir melhor agora, pontualmente. É sobre buscar uma resolução mais definitiva, uma espécie de autonomia sobre a situação. Exatamente. E o que eu acho fascinante aqui é como essa mudança de postura, ela vai além de só trocar as palavras, sabe? Sim, É quase uma redefinição da nossa identidade perante o problema, perante o sofrimento. A ideia é sair daquela posição que muitas vezes nos coloca como vítimas passivas, né? aquela coisa de isso acontece comigo. Isso. A pessoa que sofre o sintoma, que é afetada por ele, para assumir um papel mais ativo, o de criador consciente da própria realidade interna. Que essa mudança de perspectiva está ligada diretamente à possibilidade de se libertar daqueles ciclos. Ah, os ciclos repetitivos. Exato. Ciclos de dor, de frustração, de padrões que se repetem e parece que não tem fim, sabe? É como se, ao mudar o ângulo de visão, a pessoa recuperasse uma agência, um poder de escolha sobre como viver aquilo, como responder ao que acontece. Essa ideia de agência, de assumir as rédeas. Isso contrasta muito com um erro comum, né? A tal da luta direta contra o sintoma. A luta de frente. É, lutar contra o sintoma é como ficar podando as folhas de uma erva daninha. Assim, cortando o que aparece na superfície. Exato. Você vai lá, corta uma folha aqui, outra ali, parece que está resolvendo, né? Mas, no fundo, é um esforço que cansa demais e que, segundo essa visão, a longo prazo não funciona, porque a raiz continua lá, escondida. Pronta para brotar de novo. Exatamente. Porque essa abordagem de podar as folhas seria assim problemática. Primeiro, ele diz que ela é superficial, Uhum. é descrita como uma ação mais do ego, muito focada só no nível físico ou no efeito visível, né? Tentando resolver algo complexo com ferramentas que só arranham a superfície. Como tentar consertar um vazamento pintando a parede manchada, né? Isso. Fica-se preso na consequência, com aqueles pensamentos tipo, eu não posso sentir isso, ou essa dor tem que sumir logo, sem parar para investigar. Mas por que isso está aqui, afinal? Ao concentrar toda a nossa energia, nosso medo, nossa atenção diretamente no sintoma, naquela dor, naquela ansiedade, naquele padrão, a gente acaba, sem querer, alimentando o próprio problema. Como assim? É como jogar um holofote sobre aquilo que a gente quer que desapareça, entende? O sintoma ganha uma importância enorme, fica gigante na nossa percepção, na nossa psique. Pode até virar o centro do nosso universo. Caramba! E como o material sugere, o nosso universo interno tende a refletir aquilo em que a gente coloca o foco e a energia. Então, aqui tem um primeiro insight importante. Focar demais na luta contra o sintoma pode, ironicamente, fortalecê-lo. Nossa!
Isso faz pensar muito, né? É totalmente contraintuitivo. A gente acha que está combatendo. E pode estar nutrindo. Exato. Uau! E o terceiro ponto negativo é talvez o mais crucial. Enquanto toda essa batalha acontece ali na superfície, a causa raiz, profunda e nutrida lá no nosso inconsciente, ela continua intocada. Intocada, fica ali quietinha. Ela fica ali, talvez esquecida, mas ativa, pronta para se manifestar de novo. Quem sabe de um jeito um pouco diferente, mas vindo do mesmo lugar. A tal erva daninha continua bem viva debaixo da terra. E as consequências dessa luta só na superfície são bem significativas. A pessoa pode ficar presa nesse ciclo de reação, sempre acorrentada ao efeito, sabe? Sempre na defensiva contra o próprio corpo, a própria mente, as emoções. Cria um conflito interno constante. Sim, um estado de guerra interna. A metáfora usada é forte, mas acho que ilustra bem. É como se a pessoa fosse uma marionete cujos membros se movem em espasmos de dor ou desconforto, controlada por fios que ela nem percebe que existem. Fios invisíveis. Fios de crenças antigas, de memórias não resolvidas. Isso é o oposto da possibilidade de se tornar um mestre, né? A pessoa que consegue enxergar esses fios invisíveis de crença e memória e entender como eles estavam manipulando a cena toda por trás das cortinas. Entendi. É uma mudança crucial. Sair da reação cega para a percepção consciente do que está acontecendo por dentro. É como passar de ser jogado pelas ondas para começar a entender as correntes do mar e talvez até aprender a navegar, né? Em vez dessa luta exaustiva, a proposta é desmantelar a teia de associações, padrão emocional, um bloqueio, mas não com culpa, né? Com curiosidade investigativa. Exato. Com uma curiosidade de investigador, olhar para aquilo e perguntar: como isso foi construído aqui dentro? O que sustenta isso? Compreender essa estrutura interna para, através dessa compreensão, dissolvê-la lá na origem. Porque muda totalmente a dinâmica. Não é mais uma guerra contra algo. É uma investigação, quase uma arqueologia interna. Sim, e essa teia de associações não é uma coisa só, um bloco sólido, sabe? Certo. É mais como uma tapeçaria, uma rede de energia bem complexa, que é tecida com vários fios diferentes, todos entrelaçados. Primeiro, ele fala de identificações inconscientes. Sabe quando alguém se identifica muito com um padrão de doença ou sofrimento? Às vezes por uma lealdade familiar, tipo, ah, todo mundo na minha família tem isso. Sim, ou uma crença sobre si mesmo. Exato, uma crença antiga. É como vestir uma roupa que não serve mais, mas sem perceber. Por exemplo, a pessoa diz, eu sou uma pessoa ansiosa, como se fosse uma identidade fixa e imutável. Qual outro tipo? Depois vêm as memórias simbólicas. São conexões que a gente faz, muitas vezes sem perceber, entre certos eventos, pessoas, lugares e sensações ou sintomas no corpo. A memória não precisa ser literal do fato, ela pode ser simbólica, uma representação. Aí temos as crenças limitantes. São aquelas ideias restritivas que temos sobre nós mesmos ou sobre como o mundo funciona. A crença de que o lado psíquico, talvez a intuição, a espontaneidade, a criatividade, deve ser contido. Nossa, uma crença assim pode gerar uma tensão danada, né? Com certeza, pode gerar bloqueios físicos, emocionais. Outro exemplo seria eu não mereço descanso, eu preciso estar sempre no controle, as emoções reprimidas, sentimentos que por algum motivo não foram sentidos ou expressos na hora certa e ficaram guardados, meio que presos no corpo de um ressentimento antigo, talvez ligado à dor da ausência de alguém, que pode se manifestar como uma dor física crônica, porque a emoção ficou ali conectada simbolicamente àquela sensação. Medos bem presentes na nossa vida hoje. Pode ser o medo de ser vulnerável, medo de falhar, medo de ser julgado, medo de ser alvo de algo negativo. Esses medos podem gerar respostas físicas bem reais, como tensão muscular, problemas digestivos e por aí vai. É uma teia complexa mesmo. É muitos fios diferentes. E é um trabalho ao de um arqueólogo da alma. Exige paciência, sabe? Escavar camada por camada com cuidado para encontrar não só uma raiz,
mas talvez várias raízes que se entrelaçam para formar essa teia. E a chave está justamente em conseguir perceber esses fios invisíveis de crença e memória. É essa percepção clara, esse momento de ver o fio, que daria, talvez pela primeira vez, a verdadeira liberdade de soltá-lo, de desfazer os nós que prendem a pessoa àquele padrão repetitivo. Parece um trabalho delicado, né? Como seria esse desmantelamento? Ele foca mais no princípio por trás do desmantelamento. Ok. E é importante notar que não é apresentado como um ato de força, sabe, de arrancar a teia à força, mas sim como um processo de iluminação. A ideia é que a própria luz da consciência, quando direcionada para a teia, é o que a dissolve. A consciência como ferramenta. Exato. O texto sugere basicamente 3 momentos nesse processo. O primeiro momento é trazer para a consciência. O passo inicial é simplesmente identificar a associação, perceber o fio, a epifania onde a conexão fica clara. Aquele momento que cai a ficha. Isso, perfeito. Digamos que alguém sinta uma forte tensão nos ombros toda vez que precisa falar em público. Ok. Momento 1. Consciência. A pessoa para e reflete. Nossa, essa tensão não é só nervosismo. É exatamente a mesma sensação que eu tinha quando meu pai me criticava duramente na infância por qualquer erro. Pronto, o fio foi identificado. A conexão foi trazida da sombra para a luz da consciência. Entendi. Só o ato de perceber a conexão já é o primeiro passo. Exato. Não é sobre julgar o pai ou a si mesmo naquele momento. É só reconhecer. Ah, então é isso que está acontecendo aqui. Esse é o primeiro passo fundamental. O segundo momento é neutralização pela compreensão. Uma vez que essa associação veio à tona, a compreensão age como um solvente. No nosso exemplo, a pessoa entende que a tensão nos ombros hoje, ao falar em público, é uma reação automática. É um eco daquele medo infantil de ser criticado, de ser inadequado. Ela compreende a lógica por trás da reação, mesmo que seja uma lógica antiga e não mais aplicável hoje. A lógica de proteção infantil, talvez. Exatamente. O corpo estava tentando se proteger, se encolher, como fazia na infância. Essa compreensão, entendi porque meu corpo faz isso, é uma memória antiga sendo ativada, neutraliza a carga emocional automática. A conexão compulsiva, falar em público, igual a perigo, igual a tensão, começa a perder força. Não por luta, mas pela clareza que a compreensão traz. Entendi. A compreensão tira a força automática da reação. Isso. A compreensão consciente da origem de um padrão tem o poder de neutralizar sua força automática. Faz sentido. E o terceiro momento é retirada de energia. Ao compreender a origem e a função daquela associação, no exemplo, a tensão como uma proteção antiga, a pessoa naturalmente para de alimentar o padrão com a energia emocional que o sustentava. O medo intenso, a autocrítica, a antecipação do julgamento. Continuando o exemplo, a pessoa, agora consciente do eco infantil, pode respirar fundo e dizer internamente: Ok, corpo, eu entendo, mas essa situação agora é diferente. Eu não sou mais aquela criança vulnerável. Ah, ela se reposiciona internamente. Exato. Ao fazer isso, ela deixa de injetar pânico e autocrítica na situação. O ressentimento contra si mesma por sentir a tensão diminui. Sem essa comida emocional, o medo, a vergonha, a raiva, a conexão automática começa a se enfraquecer. Ela se desintegra por conta própria. Porque parou de ser alimentada? Exatamente. A analogia final é bem forte nesse ponto. A raiz da erva daninha, exposta à luz do sol da consciência e sem a água da energia emocional, murcha e morre. Uau! Esse exemplo ajudou muito a visualizar. Então não é sobre lutar contra a tensão nos ombros, nem forçar o relaxamento a qualquer custo. Não. É sobre entender por que ela está ali, de onde ela vem, e essa compreensão, essa clareza, é o que naturalmente desliga a reação automática. Porque a gente para de colocar lenha na fogueira, com medo e autocrítica, né? Exatamente. O foco muda completamente. Muda mesmo. De brigar com o que a gente sente para investigar a história por trás do sentimento.
E a própria investigação vira ferramenta de transformação. É uma abordagem bem diferente do que a gente costuma fazer. Bem diferente. Menos confronto, mais investigação e compreensão. Então, o que tudo isso significa no final das contas? A jornada que a gente explorou hoje, a partir desses fragmentos de A Arte de Curar, ela propõe uma mudança bem radical de perspectiva, né? Sem dúvida. É um convite para sair daquela mentalidade de combate, direto aos sintomas que pode ser desgastante, superficial, e entrar num caminho de investigação e compreensão da tal teia que está por baixo. A teia de associações. Essa rede complexa de memórias, crenças, emoções, identificações sustenta a experiência que a gente quer transformar, seja ela física ou emocional. É uma passagem de uma postura mais reativa, quase de refém das circunstâncias internas, Uhum. para uma de maior consciência e, quem sabe, de criação deliberada da própria saúde e bem-estar. Isso levanta uma questão importante, né? E que vai além de sintomas óbvios de doença. A gente pode pensar em qualquer padrão que se repete na nossa vida, sabe? Aquele tipo de relacionamento que sempre dá errado do mesmo jeito, Ah, sim. uma dificuldade financeira que parece nunca ir embora, uma procrastinação crônica. Se a gente extrapola essa ideia da teia de associações para essas áreas, a reflexão que fica é: que fios invisíveis, talvez memórias que a gente nem lembra conscientemente, crenças sobre nós mesmos que nunca paramos para questionar, emoções que engolimos há tempos, podem estar sutilmente tecendo essas experiências recorrentes no nosso dia a dia. Será que existem padrões na nossa vida que estão ali quietinhos, só esperando um olhar mais atento, uma disposição para investigar com curiosidade, sem julgamento, para serem finalmente compreendidos? E quem sabe, E quem sabe, ao serem compreendidos lá na sua origem, talvez possam começar a se dissolver, né? Abrindo espaço para algo novo surgir. uma reflexão e tanto para a gente levar dessa nossa conversa. Desejamos a todos muita clareza e cuidado consigo mesmos.